Olá, amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações, para que nós possamos nessa noite, envolvidos pela mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita, buscarmos refletir em torno dos ensinamentos que nos fortalecem, que nos trazem para o dia a dia muitas reflexões e especialmente condições para que nós possamos vivenciar a mensagem no nosso cotidiano, fazendo brilhar a nossa luz. É uma alegria podermos, por meio deste canal, estarmos conectados virtualmente. Se hoje não estivéssemos no isolamento social, estaríamos na cidade Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, realizando este trabalho. E como é bom termos os recursos tecnológicos para podermos estar juntos, mesmo distantes, unidos pelo coração. Então nós vamos nos preparar para as reflexões em torno da mulher samaritana com a nossa prece inicial, buscando elevar os nossos pensamentos ao mais alto. Senhor Jesus, eis que aqui nos encontramos. Trazemos hoje, Senhor, às bordas do teu poço, o nosso cântaro vazio. Desejosos estamos de poder repletar a nossa sede com a água viva do seu Evangelho. Vem, Senhor, ter conosco, como estivera um dia com a mulher samaritana, trazendo alento, trazendo consolação, orientação, a fim de que possamos nortear as nossas vidas. Tem misericórdia das nossas debilidades, das nossas imperfeições. Vem, Senhor, refletir com a tua luz, para que possamos encontrar o caminho certo, a fim de errarmos menos e acertarmos mais. Dá-nos nessa noite a água viva da tua mensagem, por meio dessa doutrina, que é o Consolador prometido por ti mesmo, que vem nos instruir, vem buscar nortear os nossos caminhos, a fim de sermos pessoas melhores. Que os benfeitores, amigos espirituais, possam estar conosco nessa noite, nos auxiliando no trabalho, para que o nosso verbo possa fluir, trazendo as orientações, trazendo as análises pertinentes a essa passagem evangélica que toca profundamente os nossos corações. Sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Israel é uma terra muito pequena. Ela mede em torno de 300 quilômetros, do norte ao sul. Para nós termos uma ideia, à época de Jesus, a região que fazia parte da província da Judéia, a região mais rica de Israel, media 150 quilômetros. E a parte mais pobre, que era a Galileia, media também em torno de 150 quilômetros. E ao meio dessas duas províncias estava Samaria.
Se nós formos fazer uma analogia para compreendermos a extensão dessas terras, nós poderíamos, comparando ao nosso país, ao Brasil, assemelhar Israel com o estado de Sergipe. Israel tem o mesmo tamanho geográfico de Sergipe, um dos nossos estados nordestinos. O fato é que o povo hebreu naquela época era dividido em 12 tribos. Desde quando Abraão iniciou a construção dessa grande nação do povo de Israel, tendo 2 filhos, mais tarde, eis que um dos seus filhos gerará Jacó, e Jacó terá 12 filhos, que vão compor as 12 tribos de Israel. Quando eles saíram do jugo egípcio, que durou 400 anos, naturalmente as gerações foram passando e alcançaram a terra prometida, houve uma cisão entre essas tribos. E 10 tribos ficaram ao norte e formaram a região que seria comandada pela Samaria. E apenas 2 tribos, as tribos de Benjamim e de Judá, ficaram na região sul, que iria ser comandada por Jerusalém. É claro que cada uma dessas regiões teriam as suas características. Após o ano 935 a.C., depois da morte do rei Salomão, que era filho de Davi e que foi o responsável por construir o Templo de Jerusalém, um sacerdote de Sião, um sacerdote que vivia dentro do Templo de Jerusalém, foi desligado daquele local. E ele foi para a região da Samaria e construiu no Monte Garizim, também chamado Monte do Gafanhoto, um templo religioso muito grande, para que os samaritanos pudessem fazer também as suas adorações. Era um meio que ele rivalizava com os judeus, os da sua própria raça, porque era obrigatória a ida de todos os judeus, pelo menos uma vez por ano, a Jerusalém para fazer as suas oferendas. E este sacerdote, criando este grande templo, dizia aos samaritanos que eles poderiam fazer as suas oferendas neste templo. Mas na época de Jesus, que foi bem depois desses acontecimentos, a Samaria, ela já não gozava mais este prestígio, dessas glórias do passado, porque o templo foi destruído. E os samaritanos, que agora tinham uma grande rixa política, religiosa com os judeus, eles não podiam sequer entrar em Jerusalém para fazer as suas oferendas. Então eles utilizavam das ruínas daquele templo para fazer as suas orações a Deus. Quando o templo foi destruído, a Samaria passou por grandes dificuldades. Eis que se instalaram naquela região por volta do ano 722 a.C., os assírios. Eram povos exilados de toda a parte do império. E foi a partir da invasão dos assírios que os samaritanos, que eram descendentes dessas 10 tribos de Israel, foram perdendo as suas particularidades. Eles foram se misturando com os povos que invadiram as suas terras. E então, as suas famílias
deixaram de ser consideradas uma raça pura. Os samaritanos eram considerados gentios. Por isso que os judeus e os samaritanos tinham dificuldades de relacionamento. Aquelas 10 tribos de Israel, elas não podiam mais ser identificadas. E então, eles eram discriminados. Nessa região da Samaria, havia uma aldeia chamada Siquém, também conhecida com o nome de Sicar. E neste local, nessa aldeia, havia um poço, que era chamado Poço de Jacó. Era um local considerado sagrado, porque a Bíblia Sagrada nos conta que Jacó fez a água jorrar desse poço. E todas as vezes que ele se aproximava do poço, segundo a tradição, a água jorrava lá de dentro para saciar a sede de centenas de pessoas. Jesus, ele encontrava-se na cidade de Jerusalém e iria voltar para Cafarnaum, para a região da Galileia. E havia uma estrada que era considerada a estrada real, que passava por Jericó, pela região da Bataneia, percorrendo o Rio Jordão. Mas havia também uma estrada que quase não era utilizada, outro caminho que era pela região da Samaria. E naquele dia, Jesus quis passar pela região da Samaria. Então era mais ou menos a hora sexta do dia. A hora sexta, segundo os estudiosos, é o meio-dia. E Jesus e os apóstolos, eles estavam sob sol a pino, caminhando desde a manhã. Tinham sede, tinham fome, e Jesus pede então aos seus seguidores para que pudessem entrar na cidade para buscar alimento, e ele os esperaria ali no poço de Jacó. Junto ao poço de Jacó, havia um sicômoro, uma árvore enorme que trazia sombra refrescante. Jesus assentou-se na borda do poço e ficou aguardando o regresso dos seus seguidores. Foi quando ele começou a escutar um lamento, um cântico, uma voz suave de uma mulher que estava se aproximando. Ela trazia sobre a cabeça um cântaro de barro, porque ela vinha buscar a linfa cristalina. Naquela época, era a função das mulheres buscar a água no poço, tanto para os afazeres domésticos, quanto para ser sorvida. E ela, cantando, foi se aproximando do local, quando viu o desconhecido ali assentado. E ao ver o Nazareno, ela calou a sua voz, porque ela reconheceu que aquele homem era um judeu e era um nazareno. Ela reconheceu por causa das vestes, até o modo que eles se vestiam era diferente. E ela sabia que aquele homem era nazareno por causa do seu cabelo. Os nazarenos tinham o hábito de dividir os cabelos ao meio. E ela ficou muito incomodada com a presença daquele homem ali assentado à beira do poço, o local onde ela precisava buscar a água. Mas algo aconteceu inusitado, porque ela começou a sentir algumas emoções que foram brotando do seu coração. E naquele instante, ela escuta a voz de Jesus: dá-me de beber, porque eu tenho sede.
Ela olha assustada para aquele homem e lhe diz: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher e sou samaritana? Jesus, muito calmo, muito sereno, sem perder o equilíbrio, ele diz a ela: se tu conheces o dom de Deus e quem é que te pede água, era tu quem me pedirias, e eu te darei a água viva. Ela tinha sede, não sabia de quê. Ela possuía a alma ressequida, e aquele homem estava lhe oferecendo água, água viva. Então ela olha mais assustada ainda para o Nazareno e lhe diz: mas como tu podes me oferecer a água viva se tu não tens um vasilhame disponível para tomar da água morta? Jesus então lhe diz: qualquer que beber da água que oferecer, jamais terá sede. Então dá-me dessa água, Senhor, disse ela, para que nunca mais eu tenha sede e para que eu não tenha que vir aqui para buscá-la. O mestre então lhe disse: vá chamar o teu marido e eu te darei. Ela abaixou os olhos um tanto quanto entristecida e disse: mas eu não tenho marido. Disseste muito bem, não tenho marido, pois que 5 homens já passaram pela tua vida, agora estás com o 6º e este ainda não é teu. Senhor, disse ela, como tu podes saber tudo isso ao meu respeito? Eu vejo que tu és profeta. E naquele instante, a mulher samaritana, chamada Fotina, ela diz a Jesus: já que tu és profeta, eu quero lhe fazer uma pergunta, uma dúvida que trago dentro do meu coração desde há muito tempo. Nossos pais adoravam a Deus aqui no Monte Garizim, no templo erguido pelo sacerdote. O teu povo judeu, diz que devemos adorar a Deus no Monte Sião, onde encontra-se o grande templo de Jerusalém. Eu lhe pergunto, Senhor, onde deveremos adorar a Deus? E Jesus então traz um dos mais belos ensinamentos que estão expostos nessa passagem evangélica. Porque ele diz: hora chegará que Deus não será adorado nem no templo de Sião, nem no templo do Monte Garizim. Porque Deus não habita em templos de pedra. Deus será adorado em espírito e verdade dentro do nosso coração. Naquele instante, a mulher encheu-se de alegria. Ele trazia a resposta a uma dúvida que já há séculos o povo trazia dentro do coração. Então ela começa a gritar: eu sei que tu és o Messias, aquele que se chama o Cristo. Eis que ele anunciará para todos nós as boas novas de alegria. E Jesus então lhe diz: eu sou, eu que falo contigo, sou o Messias. Aquela mulher samaritana deixa ali o seu cântaro de barro e ela sai correndo. Ela vai à cidade chamar o seu companheiro, que era o 6º, mas ainda não era o seu. Chama toda a comunidade
para poder vir escutar Jesus. E ela grita na cidade: vinde, vinde todos vós, porque um homem, ele teve me dizendo tudo aquilo que eu tenho feito. Ele não será o Cristo? E o povo curioso veio escutá-lo. Nesse interim, os apóstolos chegaram no poço, estavam com Jesus. E os curiosos foram cada vez mais se aproximando, e Jesus traz a sua mensagem. Aquele brado de despertamento para as pessoas simples da região da Samaria. Os pastores, os agricultores, os pescadores. E a paz irrompe naqueles corações. Jesus permanece ali por 2 dias. E a partir daquele momento em que o mestre volta para a Galileia, as pessoas que moravam naquela cidade diziam a Fotina, a mulher samaritana: já não é pela tua palavra, pelo teu dito, que nós cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Messias. Essa passagem evangélica que nós estamos estudando na noite de hoje, ela encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 1 a 30. Mas também essa passagem foi desdobrada pela mediunidade de Valdo Franco em um livro chamado Primícias do Reino, onde a benfeitora Amélia Rodrigues, que foi historiadora baiana, escreveu as suas impressões a respeito deste fato nas pesquisas que realizou no mundo espiritual, contando algumas particularidades que na Bíblia não se encontra. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Evangelho segundo o Espiritismo, orientado pelo Espírito de Verdade, logo na introdução, ele vai nos dizer que o Evangelho de Jesus não é um livro comum, é o roteiro das nossas almas, mas que é preciso decifrá-lo para nós podermos compreender. O Evangelho tem muita simbologia e para nós entendermos uma passagem evangélica é imprescindível que nós tenhamos que contextualizá-la. É preciso entender a situação da época, porque senão nós vamos incorrer em erros. Então, logo no início da nossa fala, antes de nós contarmos a passagem evangélica da mulher samaritana, nós trouxemos alguns apontamentos históricos para nós entendermos por que havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Desde a antiguidade, não é da época de Jesus, desde muito antes. Essa rixa, ela começa a ocorrer desde quando há cisão na entrada da Terra Prometida, quando eles conquistam a Terra Prometida, onde 10 tribos, conforme nós dissemos, vão ao norte e formam a Samaria, e 2 tribos vão ao sul, formando Jerusalém. No transcorrer dos tempos, porque isso vai se dando em várias décadas, os samaritanos começaram a ser invadidos por outros povos, nas pelejas, nas guerras. E segundo os historiadores, 5 povos invadiram a Samaria: Babel, Cuta, Amate, Aveus e Sepharvaim. A cultura da Samaria, então, começou a ficar dividida. Eles passaram a adorar outros deuses. Por quê? Porque este povo que invadiu era um povo politeísta, que cria em outros deuses. E quando se deu a construção do grande templo no Monte Garizim, naquele referido ano de 935 a.C., as brigas tornaram ainda maiores.
Então, neste contexto de judeus e samaritanos, nessa rixa política, econômica e religiosa, surge Jesus, que vem nos trazer uma mensagem grandiosa de não separativismo, de não preconceitos, do entendimento da vida com outros olhos. Fazendo uma pesquisa a respeito dessa passagem evangélica, curiosamente nós encontramos um site protestante onde um pastor que não se identificou, ele faz uma abordagem muito interessante que nós queríamos compartilhar. Porque tudo aquilo que é positivo, nós não podemos ter preconceitos com as outras religiões, precisa ser dividido. É claro que aqui traremos alguns conceitos na visão espírita, mas aproveitando a abordagem que ele nos trouxe. Neste texto que ele escreve, ele apresenta 7 erros da mulher samaritana. 7 conceitos equivocados dela, que nos trazem grandes ensinamentos para nós compreendermos a passagem evangélica. E ele começa dizendo que aquela mulher samaritana, ela pensava que Jesus não falaria com ela. Conforme nós já dissemos, havia o grande preconceito dos judeus com os samaritanos. Mas ainda havia uma questão além, a mulher. Porque as mulheres naquela época elas eram marginalizadas. Elas serviam para a procriação. Naturalmente, tinham-se os envolvimentos afetivos dentro da família, mas a mulher não tinha direito a ter a palavra. Quando estavam em público, não dirigia a palavra ao marido. Então, um homem e uma mulher não podiam ficar sozinhos. E Jesus quebra essas regras e esses preconceitos. Tanto é que quando ela chega, a primeira coisa que ela diz quando ele pede água: como tu pedes água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Então era o conceito equivocado de que Jesus era um homem como todos os outros, que Jesus iria tratá-la da mesma forma. Quão ingênua ela era. Não reconhecia ou não sabia quem era ainda aquele ser que estava diante dos seus olhos. A samaritana também julgou que somente Jacó possuía o dom de oferecer a água viva. Ao momento do diálogo de Jesus com a samaritana, nos parece que quando nós contamos a história inicial, nós omitimos em que ela diz assim: por acaso tu pensas ser maior que o nosso pai Jacó? Porque tu não tens um vasilhame hábil para tomar a água do poço, a água morta. Como podes me oferecer a água viva? Na tradição bíblica, conforme também já dissemos, o poço de Jacó, ele jorrava água todas as vezes que esse homem se aproximava dali. Então era um lugar considerado sagrado. Mas o povo em geral, não apenas os samaritanos, mas também o povo judeu, eles tinham a crença de que a água morta era a água dos poços artesianos e a água viva era a água do mar, a água dos rios, a água que estava em movimento. Ora, se Jacó chegava próximo do poço e essa água jorrava, isso quer dizer que ele oferecia água viva, que a água se movimentava. Então ela quer dizer para Jesus: será que o Senhor que aí está quer ser maior do que o nosso pai Jacó? E como pode me oferecer a água viva se não pode nem beber da água morta? Estava pedindo ela para lhe oferecer a água. Era porque ela ainda não havia entendido a personalidade que estava à sua frente. Aquele poço
segundo a tradição, tinha algumas propriedades especiais. Algumas curas foram realizadas ali na tradição da história, muito antes de Jesus. Mas o que nós precisamos chamar a atenção nesse ponto é que o poço, na linguagem do Antigo Testamento, tem uma simbologia muito bonita. Para o povo judeu, na história desse povo, o poço é um lugar de encontro. Rebeca encontrou Isaque, com o qual se casou, no poço. Também Jacó encontrou Raquel, a mulher que ele mais amou, no poço de Jacó, quando ele foi beber água e ela estava levando o rebanho para poder descedentar a sua sede. Também Moisés encontrou Séfora no poço. E agora nós temos esse encontro monumental de Jesus com a mulher samaritana em um poço. Então, um poço, para todos nós, é esse lugar de busca, de encontro. Nós estamos nessa noite também à margem do poço. Também estamos desejosos de beber da água do Evangelho, para descedentar a nossa sede. Então é uma linguagem simbólica do Evangelho. Mas continuando nas nossas análises, diz o pastor protestante que a samaritana, ela pensava que Jesus era inferior a Jacó. Ela não apenas pensava que Jesus não possuía o dom de dar água viva, como também era inferior a este homem que representa nas tradições hebraicas um grande representante, porque ele é toda a tradição das 12 tribos de Israel. És porventura maior do que o nosso pai Jacó? A mulher samaritana Fotina, ela estava diante do maior espírito que já esteve aqui na terra, Jesus de Nazaré, e não o reconheceu. Até aquele instante, não havia entendido a grandiosidade daquele homem. Quantos de nós, em pleno século XXI, cristãos, estudiosos do Evangelho, ainda não percebemos a grandiosidade de Jesus? Quantos de nós ainda precisamos caminhar para percebermos este Rei Solar, este ser que tem um profundo amor por todos nós e que tem controlado todas as experiências, todas as situações que acontecem no nosso planeta terrestre, como essa que nós estamos vivenciando do coronavírus, do Covid-19. Tudo ocorre com uma razão de ser. Também a mulher samaritana interpreta as palavras de Jesus literalmente. Quando Jesus começa a dialogar com ela, dizendo-lhe que poderia lhe oferecer a água viva e que quem tomasse dessa água jamais teria sede, ela então pega este ensinamento da forma que lhe é passado. Ela não consegue tirar o espírito da letra. Lembra que nós falamos, logo no início, que Kardec nos diz que é preciso retirar o espírito da letra? Que o Evangelho é bordado de simbologia? Ela diz assim para Jesus: dá-me desta água para que nunca mais eu tenha sede. Eu não quero mais retornar a este lugar para buscar água. Ou seja, ela tem a concepção que se Jesus lhe desse água, ela não precisaria mais fazer aquele trabalho de ir levar o seu cântaro de barro
para buscar a água para os afazeres domésticos. Então ela não havia compreendido ainda o que Jesus queria lhe ensinar. A simbologia da água viva que Jesus lhe diz é claro e óbvio que é o seu evangelho. É a sua mensagem. Cristo nos falava dos bens espirituais, aqueles que permanecem para sempre. Essa mensagem grandiosa que permanece no transcorrer dos tempos e que sacia a sede da nossa ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todas as vezes que nós conseguimos no nosso dia a dia colocar em prática os ensinamentos de Jesus, nós naturalmente fazemos descedentar a nossa sede. Nós diminuímos a nossa ignorância, acendendo luzes no nosso caminho. A mulher samaritana, ela julgou que a sua vida particular estava oculta de Jesus. Chega um determinado momento do diálogo dos dois que Jesus percebe que para ela pudesse compreender o ensinamento que ele queria passar, era necessário que ele pudesse ir um pouco além. Às vezes nós precisamos de ver para crer. Às vezes nós precisamos daquela prova para nós acreditarmos no que está sendo mostrado. Jesus já havia falado com ela da água viva, havia lhe oferecido esta água, mas ela ainda estava nos seus questionamentos. Ela ainda trazia dúvidas. Mas Jesus, ele conhece profundamente a todos nós. Chico Xavier, certa ocasião, disse que o mestre por excelência, ele sabe o nome de cada um de nós. Ele sabe da intimidade do nosso coração. Então, aquela mulher, diante de Jesus, com as suas dúvidas, o mestre, quando ela lhe pede água viva, lhe diz: eu darei, mas vá e chame ao seu marido. Ela abaixa os olhos e diz: mas eu não tenho marido. E Jesus então lhe diz: eu sei, tu já tiveste 5 companheiros, está agora com o 6º, e este ainda não é o teu. Vejamos a grande simbologia do Evangelho. Esse é um dos quês do encontro da mulher samaritana com Jesus, para nós entendermos o ensinamento evangélico. Essa simbologia dos 5 maridos. Porque na nossa concepção, quando nós escutamos isto, parece que ela era uma prostituta. Ora, uma mulher que tem 5 homens, está com 6º e esse ainda não é o seu marido, é uma mulher que vai passando de mão em mão. Mas não é essa a mensagem. A simbologia é que estes 5 maridos, eles representam as 5 nações, os 5 povos que invadiram a Samaria, corrompendo aquele povo. Aqueles 5 povos que nós já citamos: Babel, Cuta, Amate, Aveus e Sepharvaim, que eram os assírios. Então esse povo, com as suas nações, representou essas 5 invasões, esses 5 maridos que Samaria foi tendo. Não apenas a mulher samaritana, também Samaria, que foi se deixando envolver por eles, perdendo inclusive as suas características. E agora ela estava com o 6º marido, que ainda não era o seu. Qual é o 6º marido? É o sacerdote hebreu que saiu de Jerusalém e fundou
o templo no Monte Gerizim. Esse é o sexto marido que a Samaria ainda estava comungando junto com ele, mas que não era ainda o marido, porque não era o real. Então a mulher samaritana, quando Jesus lhe diz para ela: você está com cesso e ainda não é o seu companheiro, isso dá-nos a entender que ela estava esperando um marido, que ela estava esperando alguém que pudesse preencher o seu coração, que lhe pudesse despertar sentimentos amorosos. E o sétimo marido, que seria o sétimo homem da sua vida, entre aspas, quem seria? Jesus. Ela estava esperando por Jesus. Aliás, o povo judeu já aguardava o Messias desde há muito tempo, por meio das profecias. Os grandes profetas diziam que o Messias chegaria assentado no seu cavalo de fogo com a espada nua para fazer a grande revolução. Mas eles desejavam que esse Messias chegasse fazendo guerras. Jamais poderiam imaginar que a construção que Jesus iria fazer era de um reino novo. Iria construir o reino dentro do nosso coração. E esta reflexão que nós estamos trazendo, de que Jesus é o sétimo marido, não é nossa. Nós vamos encontrar a reflexão de que Jesus é o noivo no livro O Consolador, o livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele nos traz respostas a vários questionamentos. E nesse livro, na questão 309, Jesus é colocado como noivo pelo benfeitor espiritual. O esposo da humanidade é Jesus. Todos nós precisamos fazer esta aliança. Todos nós necessitamos nos unir com Jesus, fazendo este casamento, colocando a aliança simbólica no nosso dedo, para estreitarmos esses laços na vivência. Nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, que é um livro do Antigo Testamento, no capítulo 23, versículos 4 a 5, demonstrando também este ensinamento que nós estamos trazendo na noite de hoje, que Samaria se prostituiu com 5 nações diferentes. Esteve com 5 maridos diferentes. Está escrito assim, textualmente. E seus nomes eram Aloá, a mais velha, e Alolibá, a sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quando seus nomes, Samaria é Aloá, Jerusalém é Aolibá, e prostituiu-se Aloá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, os assírios, seus vizinhos. Então a própria Bíblia vai nos trazer neste livro de Ezequiel este conceito que Jesus traz para a mulher samaritana bem depois. Tu já tiveste 5 companheiros, está com o sexto, e esse ainda não é o seu marido. Nenhum de nós podemos nos esconder de Jesus. E quando ele revela isso àquela mulher, ela o reconhece. Porque como ele podia saber tanta informação da sua vida se ele nunca havia tido com ela, se ele não a conhecia? Então ela reconhece Jesus como o grande Messias aguardado pelo povo judeu. A mulher samaritana também traz uma ideia equivocada, que o mais importante era o local de adoração ao Senhor. Aliás, muitos de nós ainda trazemos esse conceito
Nós achamos que adorar a Deus é estar dentro de um templo religioso, que é necessário nós estarmos vinculados a uma religião para nós podermos adorar o Criador. E ela tentou discutir isso com Jesus, discutir no bom sentido, porque ela quer saber qual é o lugar mais importante para se adorar o Senhor. Se era o que os seus antepassados diziam ali no Monte Gerizim, ou se era o que seu povo informava no Monte Sião, no Templo de Jerusalém. Seria mais ou menos uma discussão atual. Onde é que nós deveríamos adorar a Deus? Na Igreja Católica? No Centro Espírita? No Templo Protestante? Na sinagoga? Onde é que nós precisamos adorar a Deus? E Jesus, na sua sabedoria incomum, ele traz essa resposta que felizmente nós estamos compreendendo na atualidade, porque hoje já está havendo uma união das religiões, no sentido de todos trabalharem com o mesmo objetivo. Ainda essa semana o Papa Francisco, em uma das suas homilias, convidou a todas as religiões do mundo se unirem para orar em favor da enfermidade, em favor das criaturas que estão passando por essas dificuldades, enfim, por todos nós. Os eventos, de uma maneira geral, de formatura, às vezes até de casamento, estão sendo ecumênicos. Então nós estamos tendo uma abertura para as questões religiosas. Mas naquela época era algo muito ferrenho. O povo era ortodoxo, defendia com unha em carne as suas convicções. Basta ler Paulo e Estevão para vermos Saulo defendendo Moisés, matando para poder defender o que ele acreditava. Então Jesus, ele diz: Deus não habita em templos de pedra, porque o Pai será adorado em espírito e verdade dentro do próprio coração. Chegará o dia que ele não vai ser adorado nem aqui no Monte Gerizim e nem no Monte Sião. Será o dia que nós reconheceremos que nós somos um templo e que podemos adorar o Senhor onde quer que nós nos encontremos. Também a samaritana Fotina, ela tinha a dúvida de que se o Messias iria chegar ou não. Se ele ainda estava no meio das criaturas, se ele ainda ia chegar no meio das criaturas. Ela estava diante dele. E naquele instante em que Jesus lhe revela essa grande mensagem de que a adoração pode ser feita em qualquer lugar, falando a respeito da sua vida ao lado do companheiro que não era seu, ela então o reconhece. E Jesus diz a ela uma frase que até aquele instante ele não havia dito a ninguém, nem aos seus apóstolos. Ele diz assim: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Então, era ali a grande libertação daquela mulher. Era o encontro dela com o verdadeiro noivo para entrelaçar as suas vibrações, o seu amor e entender a postura que deveria dar à sua vida. Então, Fotina, ela compreendeu a mensagem e levou também outros a compreender, porque ela saiu à cidade, foi chamar a todos para que pudessem vir, para poder escutar Jesus, porque ele era o Messias, ele tinha lhe falado coisas que ela tinha feito, e o povo vem e Jesus traz a mensagem esclarecedora. E o povo começa a dizer, depois que ele vai embora: não cremos que esse homem é o Messias porque Fotina falou, mas cremos porque vimos com os nossos próprios olhos. Essa mensagem da mulher samaritana, meus amigos, essa mensagem que ficou eternizada, é uma mensagem inclusiva.
Porque Jesus, ele desafia todos os preconceitos. Jesus é o maior feminista que já existiu no mundo. Ele tem ao seu lado diversas mulheres que seguem os seus passos e nos convida para essa ceia. Nos convida para nós bebermos a sua água, para fortalecer a nossa estrada, para não termos mais sede, esse vazio existencial que todos nós trazemos em busca de coisa nenhuma. Jesus, ele vai nos trazer esse roteiro de luz, para nós nos iluminarmos aqueles que estão ao nosso derredor. Então, da mulher samaritana ao endemoniado de Gadara, de Maria de Magdala a Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, Jesus sempre confraternizou-se com todos aqueles que estavam ao seu derredor. Aqueles que eram chamados marginalizados, discriminados, conviveu com as diferenças e nos deu o exemplo do amor. Então, nessa noite, quando nós somos convidados a estudar sobre essa mulher que deixou tantos exemplos para nós, principalmente sobre a verdadeira adoração, que nós possamos adorar a Deus muito mais do que pelas nossas palavras, muito mais do que pelos nossos pensamentos, mas principalmente por nossas atitudes. Na intimidade do nosso coração, em espírito e verdade, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É preciso que nós possamos deixar brotar dentro do nosso ser a mensagem que tanto temos estudado. E nós esperamos que nessa noite, quando nós iniciamos as nossas reflexões, a nossa oração, nós rogamos a Jesus para que pudesse repletar o nosso cântaro que estava vazio, que ele possa ficar cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de amor. Nós estamos nos aproximando do final de semana, que ele possa ser coroado de harmonia dentro do nosso lar, junto dos nossos familiares, nós todos que de alguma maneira estamos ficando em casa, para que verdadeiramente no nosso poço nós possamos sempre encontrar a água do Evangelho, para fortalecer na nossa estrada e podermos ser pessoas mais felizes, mais harmônicas no nosso dia a dia. Mas para nós finalizarmos o encontro dessa noite, antes de nós fazermos a nossa prece final, nós queríamos fazer algo diferente, se nos permitem. Nós queríamos trazer uma música, vai ser apenas em áudio, porque não há como vocês verem, mas eu gostaria que vocês escutassem essa canção, que tem tudo a ver com o nosso tema dessa noite, preparando o nosso coração para nós podermos fazer a nossa prece final. Essa música se chama Cântaro, é uma música que fala da mulher samaritana, que está na voz de Tim e Vanessa, esses dois grandes divulgadores do nosso movimento espírita, aqui em Minas Gerais, moram aqui em Belo Horizonte, que por meio da música eles têm levado a todo lugar a mensagem cantada, tocando os nossos corações. Eu espero que vocês consigam escutar a música Cântaro, de Tim e Vanessa, que nós vamos colocar agora para podermos repletar o nosso coração ainda mais de paz. Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco água e me trazes água viva. Tu me compreendes
soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, eu te encontrei. Ó Senhor, nessa noite esperamos ter te encontrado. Que no nosso poço jorre água viva, que possamos encher o nosso cântaro, Senhor, para nos fortalecer nas horas difíceis, para podermos encontrar na nossa jornada aquilo de que necessitamos, para nos soerguermos do charco em que estamos, a fim de termos uma vida melhor. Esperamos, Senhor, que o Teu Evangelho replete a nossa sede, retirando-nos da ignorância. Vem, Senhor, ter conosco no nosso lar. Abençoa todos nós, aqueles que estamos aqui conectados nas vibrações do Seu Evangelho. Abençoe a todas as famílias da terra. Abençoe, Senhor, estes momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, a fim de que possamos retirar deles o aprendizado e o crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de bênçãos, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês, e espero que em breve oportunidade possamos estar todos juntos novamente. Uma boa noite.